Mateus 9. E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que deu tal autoridade aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, seguiu a Jesus. Aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não dízimo, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé de Jesus os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e se faz maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, lhe impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás de Jesus, tocou a orla da sua roupa, porque dizia ela consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se de Jesus. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, gritando e dizendo:
tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isto? Lhe disseram eles: sim, Senhor. Jesus então tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, lhe trouxeram a Jesus um homem mudo e endemoniado. E Jesus expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém.